Eu estou fazendo agora essas lives aos domingos, em função da falta de horário durante a semana. Então eu agradeço a quem está migrando junto comigo de horário, quem não está só. Olha o Joãozinho aqui. Falar que tá escuro aqui a live. Márcio Alac, meu querido amigo. Vou chamar o Joãozinho. Aqui, ó. Escuro. Minha mãe veio aqui, sempre ela assiste tudo e veio falar que estava escuro. Estou esperando o Joãozinho aparecer, quer dizer, ele já apareceu, já fiz o convite e estou aguardando aqui a internet fazer funcionar, né? Deixa eu tentar chamá-lo novamente. Não está entrando, o que será que está acontecendo? Ah, pronto. Só que o dele está escuro. Joãozinho, está totalmente escuro a sua transmissão. E agora? Tá totalmente escura a sua transmissão. Eu não estou te vendo. Não estou te Por que vendo. será? Eu tô vendo bem você daqui. Pronto, entrou. Isso, entrou Agora agora. tá? Beleza, agora tá ok. Entrou. Minha mãe falou que deu uma entrada aqui, falou que estava, como é que é? Sem Escuro. claridade. Eu É. estou cortado aqui, não estou conseguindo arrumar. Deixa eu tentar, só para não ficar com a minha cara toda cortada. Tá arrumando. Ah, esses mundos internáuticos é difícil. Pronto, arrumei. Agora Joãozinho, que honra sincronizou ter bem. você. Puxa vida, nossa, estava vendo teu A honra é currículo, que a riqueza honra é toda literária. minha. Hã? Nossa, tem um amigo poeta, é o Jorge Nunes, isso, de Belém do Pará, falou de você muito Paulo, bem. Paulo Nunes. Não, então, é Jorge de quê? É o Jorge, que é professor e poeta. Agora eu esqueci o sobrenome dele. Eu converso muito com ele, mas não o conheço pessoalmente. E Não é Jorge ah, Andrade? Andrade, isso, Jorge Andrade. Ele Jorge Andrade. é um grande poeta e um grande letrista. É, Tem uma história linda dentro da música do Pará, como letrista assim, de muito tempo. É uma pessoa querida e é talentosíssimo. É meu contemporâneo, somos contemporâneos. ai, que bacana. Na mesma hora que eu mandei ah, as gravações dos vídeos, né, do Dante e da Lucina, ele chegou e falou de cara que Você já o conhecia você. entrevistou? Ainda não, nós somos tão amigos e acaba que eu esqueço. Eu já falei com ele. Vale a pena porque o trabalho dele é muito rico. É um trabalho de muitos anos, com muitos compositores do Pará. Ele É mandou livro muito para mim, interessante. já mandou coisas assim, disco, e a gente É, faz essa permuta assim, de afetos literários e musicais. Mas, Joãozinho, lindo. eu, eu faço uma pergunta para todo mundo que começo a entrevistar, ou quando é da música, quando começou a música na sua vida, e você é a literatura que é o seu forte mesmo, né? A descoberta da palavra, como é que foi isso? Eu acho que as duas coisas. Na verdade, a música ela é mais presente na minha vida do que a literatura, porque a música eu me juntei com muita gente. Então, Uhum, esse monte de gente linda e querida com qual eu me envolvi, eles me exigem, são compositores, esse mundaréu de gente é da música. Então, uhum. eles absorvem muito mais o letrista do que o poeta, que é mais solitário. Quer dizer, Ué, o poeta sou só eu, mas o letrista é de muitos. E aí uhum. eu acabo enveredando mais, assim, quer dizer, eu sou mais conhecido
como letrista do que como poeta, mas faço com esmero e dedicação, me dedico às duas coisas de maneira bem parecida, bem parelha, né? E as coisas começaram praticamente juntas na minha vida. Aham. Quando comecei a escrever, despertei para a literatura mesmo, foi aos 12 anos, assim, sem começar a, a lidar. Na verdade, aos 12, aos 13 anos. Aos Uhum. 13 anos. Mas, efetivamente, comecei o trabalho mesmo por volta de 17, 18 anos, assim, que eu Poxa, me lancei, cedo. me lancei definitivamente a escrever mesmo, tanto letra de música quanto poesia, e as coisas Aham. caminham juntas, né? Que parecem que são a mesma coisa, mas Uhum. Mas não tem é, né? uma certa Poeta é uma diferença. coisa, letrista é outra feitura, né? Igual o Cacaso. O Cacaso fazia letra de música Exatamente. e fazia poesia, né? O Cacaso fazia isso com muito bem, com muita maestria, tanto a letra quanto a música. E há poetas maravilhosos, fantásticos, que não conseguem escrever letra, né? É, é. É. E, sim, lá E atrás, no livro que você vice-versa. leu pequenininho, que é o Corsário Negro. Quando eu vi o Corsário Negro, eu lembrei do José Régio no Cântico Negro, que é uma poesia, né? Exatamente. O Corsário Negro, acho que se não me falha a memória, do Emílio Salgari, né? É um poeta, um escritor É. italiano. Esse livro foi que me despertou para a literatura, porque uma vez a minha mãe, eu estive com ela há pouco agora e acabei não perguntando isso para ela, nem sei se ela lembra, mas ela chegou com esse livro em casa, do nada, e, e me deu. E eu li o livro. E a partir daí eu fiquei. Esse livro me despertou a vontade de escrever. Uhum. É prosa, mas eu acabei sentindo vontade, por ele, que é prosa, de escrever poesia. E logo Aham. depois eu passei a ter contato com poetas fora da escola, porque a gente, nesse momento da vida da gente, há 12 anos, isso é lá no começo dos anos 70, a gente estudando, a gente se deparava com poetas nas aulas de Uhum. gramática, nas aulas de literatura portuguesa, com Olavo Bilac, Castro Alves, a gente ia, Isso tudo que você foi um leitor assim voraz, é um leitor voraz. depois desse contato com esse livro, depois que eu comecei a me interessar. Antes disso, eu tratava eles como pura matéria escolar. Eu lia ali para fazer os meus trabalhos escolares, mas não lia como um aspirante a poeta que Aham. começa a ler poetas. Mas depois disso eu passei a lê-los assim, mais como em busca de aprendizado, de fonte, dessas Uhum. coisas todas. Assim, ler como a necessidade e a obrigação que o poeta tem, que é ler poesia. Uhum. Ai, que coisa maravilhosa. Nossa Senhora. E essas influências das primeiras leituras, elas ficam na memória, né? Elas são inesquecíveis, Você nunca. Exatamente. E muitas né? delas você passa a sua vida toda lendo, né? Aham. Muitos poetas você lê a vida inteira, volta e a ler novamente. A poesia tem essa diferença da prosa, porque a poesia por mais que você a decore, mas ela sempre tem um bocado de Uhum. coisas ali dentro que, se você quiser, você encontra. Você dá sentidos e sentidos Uhum. do modo que você queira. A prosa não, a prosa ela está ali, ela tá pronta e você mentaliza ela Uhum. fica.
Com exceção do Grande Sertão Veredas, que dá para você viajar mais, assim. Aham. Mas a poesia não. A poesia, você, eu pelo menos leio e releio poetas assim o tempo todo. Quais foram os seus poetas assim iniciáticos assim, né? Comecei com esses que eu falei, né, que eram poetas Aham. que eram sempre citados nas aulas. Sim, Mas sim, depois, sim. eu comecei a ler todos os poetas brasileiros, a princípio, que tem na literatura brasileira. Li todos, assim, da geração desde Jorge de Lima, ali de trás deles vim, fiz o apanhado de todos. Depois passei a ler a literatura eh, Russa. europeia, de outros países, Uhum. todos com traduções, por não dominar os outros idiomas. Eu gostaria de dominar todos os idiomas para ler todos os poetas nos seus É. idiomas, mas não é possível. Aí fiz um tipo de leitura assim. Mas os poetas que mais me influenciaram não Uhum. são poetas consagrados brasileiros e muito menos poetas consagrados de Uhum. outros lugares do mundo, de outros países. Os poetas que mais me influenciaram e que mais eu prestei atenção são poetas nortistas e poetas paraenses, como É, isso é Maxi coisa boa. Martins. A terra, né? Os poetas da Exatamente. terra, Maxi né? Martins, Rui Barata, João de Jesus Paz Loureiro, o Tiago de Mello, que é Tiago de amazonense. Mello. Mas um poeta, para mim, que me serviu realmente de base me deu assim, um rumo, eu digo, que me fascinou mesmo. Uhum. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, se não, eu recomendo, que é o Maxi Martins. É um poeta que já Não, não morreu, conheço. mas é um poeta fascinante, que tem uma linguagem muito própria Uhum. e de uma fluência, de uma limpidez assim que é um poeta extraordinário. Aham. Você encontra, botou no Google, encontra, é fácil encontrar a leitura do Max. Então, o Max Martins foi um poeta que muito me influenciou. Juntamente com esses outros que citei, Rui Barata, que também tem uma história legal dentro da música popular brasileira. Canções do Rui foram muito famosas na voz da Fafá de Belém. Rui Barata e Paulo André Barata, pai e filho, compositores que a Fafá gravou muito. E João de Jesus Paroleiro, que é um poeta, um grande professor e um grande poeta. Tiago de Mello. Tiago de Mello, eu conheço. Esse poeta, o Tiago deles é o mais conhecido, assim, dos poetas, eu acho que da Amazônia, é o Aham. mais conhecido. Mas esses poetas foram os que mais me influenciaram, realmente. Aham. Poetas do meu lugar, assim. E que são todos grandes, grandes poetas, que poderiam, assim, realmente, que tem obras que estão niveladas, assim, no melhor da poesia universal. Você passou pelo Drummond, por Cabral, por Bandeira, Esses são aqueles que eu falei para você há pouco, de que eu cabeceira, releio né? sempre. Releio sempre. Sempre estou abrindo livro e lendo um poema de um, de outro, assim e Uhum. tal. Sempre estão orbitando, gravitando ao meu entorno, assim, o tempo todo. Aqui eu vi uma canção sua que ela é reconhecida como hino em toda a região amazônica, que é Sabor Açaí. Eu conheço Sabor a Mi, agora é Sabor Açaí. Né? Essa canção, ela é meio canção hino, assim. Como é que é isso? Essa canção é uma canção muitíssimo, muito, muito especial. É uma canção que ela foi escrita em 86, em parceria com Nilson Chaves. E ela tornou-se realmente isso.
tornou-se uma música assim que faz parte da vida do povo não só paraense, como da região amazônica praticamente no geral. É uma canção que já ganhou muitas premiações no sentido de ser citada em revistas. A Uhum. revista Bula sempre cita ela, aquelas pesquisas que a Bula Uhum. faz de as 100 melhores canções, as 6 mais ouvidas, as 100 canções do século. Sempre Sabor Açaí está nessas pesquisas, né? E Maravilhosa. essas pesquisas são assim, de repente, pode não ser exatamente aquilo, porque é uma opinião de pesquisa da revista, mas vale Uhum. como um reconhecimento da obra. E ela tem todo esse apelo, realmente, Sabor Açaí. E a literatura produzida, né, em algumas regiões, ela não chegava, porque hoje mudou muito. Você tem escritores amazonenses e eram até seleção de doutorado. Então, E, assim, essa chegada mais ampla, né, mais próxima do leitor é muito importante, né? Porque é, para ser lido, né? exatamente, exatamente. É algo bem bacana, E eu bem vi que você importante foi se também. ligando a várias pessoas, né? Antônio Moura, no Kenga Prateada, o trabalho líder musical com o recente O Coalho Antônio, o Cunha. Antônio, o Isso aí Antônio me interessou Moura, muito. Eu estou falando muita coisa, pode ir o, lá. o Antônio Moura é um poeta, esse é meu contemporâneo mesmo, somos amigos desde muito tempo. Eu sou 5 anos mais velho do que ele. E o Ah, Antônio Moura, ao contrário, ele, ao contrário de mim, ele se ligou muito mais na literatura. E hoje em dia é um poeta, tradutor, poeta, assim, uhum, maravilhoso, que tem a poesia dele traduzida para vários lugares do mundo e traduz poesias também. uhum. Um grande poeta. Eu falo do Moura com uma alegria enorme, porque, como nós começamos muito juntos, eu sei, eu lembro de tudo que a nossa poesia passou, foi junto, da evolução, Uhum. como ela foi se desenvolvendo, como ela foi sendo melhorada com o tempo. E, desde a nossa decisão em abdicarmos de fazer outra coisa para sermos poeta, eu vivi com ele. Então é um poeta que eu tenho muito carinho e tenho muito orgulho da qualidade da poesia do Antônio. O seu Acho que ofício é a literatura, é a escrita full time ou o você. meu Porque muito poeta vira professor, né? é não, Ou, eu vivo da minha poesia e da música, aham. basicamente. Então é uma criação de Eu até imersão tenho mesmo. como profissão. Que coisa maravilhosa. Deixei, abdiquei de fazer qualquer outra coisa. Se fosse hoje, talvez eu pensasse diferente. Eu seguisse a literatura e a música com o mesmo entusiasmo, o mesmo esmero que eu sigo até hoje. Mas eu teria buscado fazer outras coisas também. Eu acho Uhum. que eu teria fôlego para isso. Eu só me atirei mais nas duas coisas mas não é arrependimento, não. Não, eu Eu me sei. sinto O Salgado bem Maranhão, realizado. Mas eu acho que eu teria fôlego para aham. fazer mais coisas. Sim, sim. O Salgado Maranhão é interessante, eu já entrevistei ele, não para esse programa, e nós somos amigos, quando eu morei em Teresina, e ele falava que ele não quis entrar na universidade, na academia, para não macular a poesia dele. Aí ele trabalhava com outras Ah, coisas, com massagem ayurvédica, hoje ele está só com a literatura, mas esse, esse lugar da poesia na universidade é muito complicado, assim. É, é, esse poeta aí que você citou é poeta do meu coração. Eu adoro uhum,
Adoro Salgado, é meu amigo também, muito meu amigo. E, inclusive ele, no livro novo que eu vou lançar agora, ele escreveu a orelha. Escreveu a orelha do livro que eu vou lançar agora. É Ah, um poeta, olha só. é um poeta fantástico, sem falar no grande ser humano, no grande ser humano que o é. Que é. Tenho um carinho por ele muito especial. E o Salgado realmente ele trilhou por esse caminho que você falou aí. Ele fala isso mesmo, que Aham. ele não quis ir justamente para manter a poesia dele É, sem essa interferência, é, essa mácula, como ele diz, né? é. E como é que foi o seu trabalho no grande um, um Sertão Veredas, né? O grande o Pablo Guerreiro aqui que eu não estava enxergando direito. E tem aqui, né, que você fez com o artista plástico Marcos Quinan, desenvolveu um trabalho lítero musical e baseado no o Colho Cura, né, no Grande Sertão. Mas esse trabalho não é. Esse trabalho é um trabalho sobre um livro do Marcos Quinan, Ah, Sertão do Reino. Então, é um livro do Quinan que ele escreveu, que são contos sobre a cabanagem, o movimento da cabanagem no Pará, que aham. aconteceu em 1835. Então, é muito Eu entendi que interessante vocês esse tinham livro. feito juntos. Eu entendi que vocês tinham feito juntos. Sim, mas a história é mais ou menos assim. Eu vou contar rapidinho para você como é que foi. E para quem está nos assistindo também. É, tá super É, bem. ele escreveu esse livro chamado O Sertão do Reino. Esse livro conta é, a, a, a vida na época da Guerra da Cabanagem, dos cabanos. Enquanto a guerra estava acontecendo, a vida estava em seu entorno acontecendo. Então, os contos falam dessas pessoas que não estavam diretamente guerreando, mas que estavam Uhum. vivendo a vida. E aí, cada conto desse, nós resolvemos transformar em canção. Eu trabalhei Uhum. dentro dos contos as letras, foi um trabalho assim, dos contos, eu fui extraindo as letras das músicas e escrevemos todas as letras, se eu não me engano, são quase 20 letras. E o Sérgio Souto, que é um compositor acriano, ótimo, excelente compositor, musicou todas Uhum. as músicas. E aí fizemos esse trabalho chamado Colhucura, que é o nome Ah, de entendi. que é a abertura do livro, de que é Uhum. o Colhucura é um poema que abre esse Uhum. livro de contos. Aí fomos fazendo e dando o nome das músicas, o nome dos contos. E é um Ah, trabalho você encontra esse trabalho, o Marcos fez uma. Ia ser gravado um CD, tudo muito produzido, acabou não dando certo, mas da base que eles fizeram para começar a aham. gravação do disco, ficou boa, porque é uma base Uhum. feita em estúdio só com violão e o Sérgio cantando, mas o trabalho está todo no YouTube, é um trabalho musical lindo, 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 lindo. Está no YouTube. Mas é um trabalho que merece, quem sabe um dia, Sim, ter um sim, outro cuidado. sim. Um trabalho lindo. Eu acho que eu tenho muitas músicas aqui assim dele dessa gravação. Eu posso encaminhar para você depois para você Ah, ouvir. que bacana, que bacana. Bacana mesmo. E aí você sai de Belém e vai para Amapá, né? O que que, Já há 32 anos moro e o aqui. que, o que que te impulsionou a fazer essa transformação, assim, essa mudança? Essa história assim, eu conto ela assim repetidas vezes que foi para mim vir para cá. Eu morando em Belém, estava com a minha companheira, a Andréia, na época, levávamos uma vida bem tranquila e ela engravidou. Ah, E aí, por causa
da gravidez dela, eu precisei fazer outras coisas, porque só o que a gente estava ganhando da música e da poesia não, para o Não Irandê, estava que vinha dando. chegar, que é o meu filho, não dava no momento, então era preciso Uhum. eu arrumar outra coisa a fazer e sair em Belém, em busca de emprego, o que tive dificuldade. Nesse interim, um, um amigo meu daqui de Macapá, que hoje em dia é meu compadre, ele ia muito na casa do Marcos Quinan, Uhum. e uma vez eu encontrei ele na casa do Quinan, conversando com ele, ele perguntou como é que estava a vida, aí eu contei isso. Eu disse, agora que a André engravidou, vai chegar o bebê aí, eu estou correndo atrás de emprego, tá? E brinquei com ele, você sabe, me leva para Macapá para me trabalhar lá, você lá na Secretaria de Cultura, nessa época ele era secretário de planejamento aqui do município. Uhum. Eu disse, sério mesmo? Eu disse, é sério. Olha Mas só. ficou nisso e aí eu levei na brincadeira também. Passado um tempo, ele me telefonou e disse: aquilo que você falou é verdade, você quer vir mesmo? E eu ainda não tinha conseguido. Disse: é verdade. Eu disse: então tá, olha, você pode vir para cá que você vai trabalhar, tem emprego aqui para você, lá na Ah, que secretaria. bacana. E aí eu cheguei com a Andréia, falei, dependia dela, disse para ela: olha, Andréia, aconteceu isso, isso, isso. Eu não falei para você porque foi uma brincadeira aqui, mas a brincadeira acabou virando coisa séria e está tendo esse convite. O que é que você acha? Ela disse: vamos. E Olha só. eu vim para cá, para Macapá, nunca mais saí. Virou a minha segunda terra e por qual eu tenho um profundo amor. Que coisa Essa é a linda. história. Eu não conheço, aí não, nunca fui, só fui em Teresina. Morei em Teresina, no Piauí, mas falta muitos Você não lugares do conhece o norte. norte, não conhece nenhuma cidade do norte? Eu conheço Natal. Para cá, para o norte, não. Para a Amazônia, não. Nenhum, Não, nenhum estado. nem tem que Você vai gostar. conhecer. Você vai gostar. Você não vai estranhar o calor, porque conhece Teresina, então tá tudo certo, Eu, você fica eu do calor. confesso que eu ia ficar em Teresina. Eu só não fiquei em Teresina porque eu não aguentei o calor. Mas o calor de Teresina Aqui, o calor duro, não chove nunca e é seco, é é, desértico. é diferente do nosso. O norte é quente, mas é úmido. Chove muito Ah, e tem então, muita olha aí que beleza. água. É muita água. Lá em Teresina é seco, é deserto. Sertão É, mesmo, é eu, sertão. eu fui uma vez lá e senti isso. Lá que eu conheci o Salgado, que eu conheci o Salgado O Maranhão, que ele é do Salgado tem uma Maranhão, história grande, né? né? Tem uma história grande com Teresina, né? É. Aí ele, todo evento literário mais de porte, ele vai. E ele tem uns amigos É, lá, né? olha, você falou em Teresina, daqueles poetas que eu citei que me influenciaram muito, que são paraenses. Tem um poeta que é de Teresina, mas que foi menino para Belém, e lá que ele se formou lá em Belém, que é o Mário Faustino. Ah, o meu ex-marido amava o Mário Faustino. Ele era O apaixonado Mário por Mário. Faustino é muito importante na minha história também. Ah, leio muito o Mário e o admiro tanto quanto crítico, mas o admiro muito como poeta também. Aham, que beleza. Então, ele também. Ele fez parte, junto com o Maxi Martins, junto com o Benedito Nunes, o grande crítico literário. Nossa, Benedito Eles, Nunes, muito especialista jovem, em Clarice conviveram. Lispector. Exatamente. Foram amigos, de jovens amigos aqui. Ele, Mário Faustino, o Rui Barata, Maxi Martins são da mesma geração, que eles tinham um encontro no Café Central, em Belém, que era um ponto de intelectuais da época deles. Então é uma galera assim
ilustres, muito ilustres. E o CD Amazônia Elegância? Esse CD foi gravado junto com meu grande parceiro, Que chique Henrico de esse Miceli, título. Amazônia Elegância. Amazônica Elegância. É o CD que eu fiz com ele, é um patrocínio da Funarte, do projeto Pixinguinha de editoração, ainda na gestão do Gilberto Gil. E cada estado foi contemplado com 2 CDs. E Que nessa legal. época, nós aqui fomos contemplados, eu e o Henrico, e a Patrícia Bastos, que gravou Eu Sou Cabocla. E nós gravamos o Amazônica Elegância. É um disco que eu adoro. Fizemos em Belém, com a produção do Nilson Chaves, e é um disco que eu Beleza. tenho um carinho enorme. De fato, esse título é bacana, né? Amazônica Sim, Elegância. eu gostei do título, Amazônico Elegância, né? Amazônica Elegância. Amazônica, quer dizer, Amazônica Elegância, Yeah. né? A Funarte tem aberto editais aí para as coisas, para livro, Voltaram agora, né? tudo. Voltaram, é bom todo mundo Todo mundo tentando. correr, se É, inscrever, se tentar. É importante, é um caminho que se tem para se conseguir uma verba para escoar os trabalhos de todos os segmentos. Acho que bacana a iniciativa deles, do governo federal, e que todos aproveitem, os artistas aproveitem, porque é o caminho que se tem para se fazer. Agora, você realmente se ligou, né, a pessoas da terra e se ligou como letrista a uma imensidão de pessoas. Né? Muita gente, assim. Né? A Lucina, É você tem um trabalho muita, com ela, né? Há tempos, desde a dupla Lula e Lucina, né? elas as meninas é uma coisa muito especial na minha vida, porque quando eu conheci as meninas, foi em 82, no projeto Pixinguinha que elas foram em Belém fazer. Eu, quando conheci o CD dela, Lully e Lucinha, que é aquele CD não, o vinil, que é um vinil de capa amarela, o primeiro vinil delas, independente, que é um vinil antológico da música brasileira. Eu escutei aquele LP, eu fiquei completamente tocado, eu me apaixonei assim, por elas. Desde aí eu passei a cultuar a Lula e Lucina, a seguir elas. O que o Ney Matogrosso gravava, e eu virei fã. Quando elas foram no projeto Pixinguinha, eu era muito jovem, né, na época, estava aspirante a compositor, e aí eu fui ao camarim, lá no Teatro da Paz, e elas me receberam de uma maneira tão afetuosa, tão carinhosa, assim, Que coisa que maravilhosa. eu fiquei. O projeto nessa época ele acontecia quase uma semana em cada cidade. Eram 3, 4 shows assim. Aí eu fui no primeiro e os dias todos eu fiquei junto com elas lá. E já encontrava com elas no camarim e tal. Bom, no final da temporada elas me perguntaram o que era que eu fazia. Aí Olha eu contei só. para elas que eu estava começando a escrever, que eu fazia algumas letras e tal. Aquela coisa no começo inseguro, completamente seguro, não sabia realmente se a minha poesia era bacana ou não, se aquelas coisas que toda pessoa que está iniciando tem, né? O temor, a insegurança. Aí a Lully disse, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar para nós uma letra. Eu fiquei muito emocionado e muito feliz com aquilo. E, tá, com certeza. Fiquei tão eufórico, tão alegre. Disse, vou mandar. Não sei se vou conseguir, mas ela disse, você consegue sim, mande. Elas viajaram e eu fiquei com essa incumbência assim, prazerosa, ao mesmo tempo assustadora, porque duas pessoas ali da minha completa admiração. Eu escrevi
2 letras e enviei para elas. Nessa época, tudo funcionava com correio, Aham. via correio. Com 20 dias que eu mandei as letras para ela, com 20 dias depois, eu recebi uma fita cassete pelos correios com as 2 letras musicadas. Nossa Senhora. Daí a minha vida mudou completamente. Aquilo foi tão impactante na minha vida que eu passei o ano de 83 inteiro sem parar, sem passar praticamente um dia que eu não me debruçasse para escrever. Puxa. E essa, 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 esse trabalho tão árduo, assim, essa dedicação exaustiva, de certa forma, fez a minha poesia musical, porque eu fui mais em cima foquei mais em cima dos textos para serem musicados, das letras, ela se desenvolveu e teve um grande amadurecimento. Uhum. Aí daí Você é eu aquele que descobri, fica, que deixa a poesia tomar um chá de gaveta, ou você é aquele que fica imerso naquele poema até você ver que a forma está pronta, que a musicalidade daquele poema está pronta, que as palavras deslizam na boca? Como é que é não, eu isso? não, eu sou, como é que eu posso dizer para você? Eu, eu trabalho direto. Eu não guardo, eu não deixo para amanhã, eu não boto poesia para adormecer, para descansar. Uhum. Eu vou até a exaustão e para concluí-la. Quando eu começo, eu concluo. Eu não deixar parada para passar um tempo para depois retomar para fazer lá na frente. Isso às vezes que aconteceu comigo, então algumas eu nem voltei lá para, Uhum. eu não voltei lá para retomar, elas ficaram. Eu trabalho de maneira exaustiva sobre, sobre a poesia, até a conclusão. Se Uhum. eu não conseguir concluir em um dia, do outro dia eu acordo, pego, vou, e do outro dia eu Uhum. acordo, pego até terminar. Eu não tenho um hiato, eu Uhum. sou insistente. Começo e, e termino. Porque me incomoda muito se eu for Uhum. eu guardar para. Eu não consigo, eu tenho que ir lá mexer, então eu prefiro ir até a conclusão. Uhum. Mas eu Vou não me pegar mais demoro um muito, parceiro seu aqui. eu não me Oi. demoro muito, eu não conheço uma poesia minha que ela tenha passado, a não ser, acho que são grandes, tem umas poucas que são Uhum. muito grandes, que eu passei assim semanas escrevendo, mas foram de modo contínuo. Aham. Nossa, eu estou realmente surpresa, né? Mas como você é um letrista que lidar com cada pessoa é diferente, modos de pensar, de construir a música, né? E como que você consegue se adequar a essa diversidade, né? E é uma diversidade aqui, tem aqui, ó, Renato Braz, Geraldo Azevedo, Socorro Lira, Paulinho No, Mosca. no caso desses dois aí, eles estão citados aí porque esses dois é porque já cantaram músicas minhas. A Socorro Uhum, não, aí está misturado os parceiros uhum, e os cantores e algumas pessoas que cantaram, que tem, de certa uhum. forma, fazem parte da minha obra. A maioria é parceiro. A maioria daí são parceiros. A Ah, tá. Socorro é parceiro. Socorro é parceiro. Ângela, Carlos, Nel Pureza, Maria Eli, Silmara, Claudete Moreira, Zé Alexandre, Ana Martel. É muita gente. Eliaquim Rufino, Luiz Carlos Sá, bem conhecido. Flávio
Turini, Dante Ozzetti. E o Dante? Dante deu depoimento sobre você. Vocês têm Dante, uma parceria. Ele falou tão bonito, temos né? Ele falou. parcerias. Nós temos parcerias. A, a Patrícia Bastos, que é uma cantora, não sei se você já ouviu falar, fantástica, Já, daqui já. do norte, é uma cantora maravilhosa, que assim, aos poucos o Brasil está conhecendo. Então o Dante produz praticamente todos os discos da Paty. E ela é minha irmã, Ah, praticamente. Eu sou um compositor quase que bem oficial. Eu componho para a Patrícia prazerosamente. Assim, uhum, escrevo para ela como se fosse ela. É toda uhum. uma história assim. Eu tenho toda uma dedicação à Patrícia. E o nosso trabalho começou aí, com o Dante, quando ele foi convidado por ela para ser o diretor musical dela, e a gente se cruzou por conta dos trabalhos estarem ali, e daí começamos uma parceria que é uma parceria muito, muito rica para mim, Uhum. e eu acho que para ele também, não tenho dúvida disso, e, e que está levando a gente por caminhos assim a fazer coisas bem legais, como por exemplo a gente está num projeto de fazer um disco, um disco, um CD com músicas nossas, de parceria. Isso deve estar, a gente está trabalhando nisso, nesse Uhum. projeto, e eu acho que para o começo os primeiros semestres do ano vindouro, ele vai estar aí para todos Ai, que ouvirem. beleza. Que beleza. Muito bom É. mesmo. Você tem método de escrita? O Saramago, por exemplo, ele escrevia uma página por dia. Ele tinha o compromisso de escrever uma página por dia e corrigir essa página. Então a página ficava pronta. Aí no final do ano ele tinha 300 e poucas páginas de um romance, né? E agora já o Caymmi deixava uma música ficar 15 anos na gaveta, né? Cada um tem um Pois processo. é, cada um tem um processo. Eu não, eu sou imediatista, como eu falei para você, eu sou imediata e também eu componho muito, Uhum, eu escrevo muito, assim, o tempo todo. Eu não me dou assim eu não tenho essa calma de passar 3 dias sem escrever. Antigamente eu uhum, escrevia diariamente, agora eu consigo passar um dia sem mexer, assim, mas no máximo isso. E uhum, volto. E métodos eu tenho para quando eu escrevo letra para música sem a música, porque tem uhum, as formas. Como eu tenho N parceiros, cada um tem uma maneira de compor. Eu tenho uhum, parceiros que não conseguem produzir em si sobre o texto, e tenho parceiros que só produzem com texto. Ai, Esses que produzem, esses que produzem sem o texto, que fazem primeiro a melodia, eles me mandam a melodia sem letra para me colocar a letra. E vice-versa. E os outros que não fazem a música antes que fazem a música sobre o texto, esses eu tenho que mandar o texto. É muito engraçado isso. por isso que eu perguntei da É, particularidade, da adaptação ao parceiro, à parceira, né? Que demanda um e tem. aí, para os que trabalham sobre o texto, que eu tenho que escrever o texto sem a música para mandar para eles, eu desenvolvi uma maneira de, de, de escrever para que o texto fuja totalmente da, da, de alguma coisa que se pareça com prosa e, ao mesmo tempo, que se pareça com a poesia escrita Uhum, para o livro. é, Que fique algo aos moldes da canção. Então, como eu resolvo isso?
eu escrevo compondo na minha memória uma canção o tempo todo. Aham. Eu vou escrevendo com uma melodia na cabeça. Quando a música, a letra está pronta, essa melodia da minha cabeça é descartada. Aham. Mas eu nunca uso melodia pronta de ninguém, não. É uma melodia que eu crio ali. Aham. Ali dá para escrever aquela letra. Aqui, se eu fosse levar a cabo, estaria uma música pronta. Sim, sim. Eu faço isso há um tempo, já há algum tempo, que eu percebi que eu faço música. Uhum. E eu fui adquirindo essa condição de fazer melodia, que nunca usei e nem pretendo. E nem pretendo. Um dia desse me ventilou uma ideia aqui de um projeto. Eu vou fazer um CD só com músicas minhas. Eu não toco nenhum instrumento, mas pediria para alguém harmonizar, sem problema. De fato que os meus parceiros dizem sempre que, quando pego, pô, mas a sua letra já vem musicada. É muito fácil, porque tem melodia. E aí eu acabo, de um tempo para cá, todos já descobriram o meu método. Eu digo, não, é porque eu escrevo dessa forma. E fica isso, eu passo para quem está iniciando a escrever letra de música, que não é compositor, que pretende ser soletrista, iniciando, é um método que eu digo, olha, escreva assim, escreva sempre com uma melodia na sua cabeça, e não se preocupe que essa melodia não é para você fazer uma melodia bela, não importa. É só para você dar musicalidade no texto. Realidade Porque é quando a ele estiver palavra, pronto, é o texto, né? a musicalidade no texto, e quando chegar na mão da pessoa que vai musicar, ela tá bem fácil, bem aos moldes. Facilita para o Por isso que é difícil, parceiro. eu fiz carreira acadêmica e tal, às vezes as pessoas fazem trabalhos sobre determinados compositores, mas suplantam a música e ficam só com a letra. Mas o poema, para mim, não é letra de música. A letra de música não é poema. Eles são feitos para acoplar, né? Para se unirem, né? Então, Exatamente. Eu você acho sabe que isso muito bem. Disseram aí, estão dizendo muita coisa aí na barra de é, rolagem, você como sabe você sabe fazer essa que distinção. tanto é que eu tenho um livro meu que que eu devo lançar, eu acho que o ano que vem também, que eu acabo mostrando essa diferença. E foi por acaso que aconteceu isso. Muito já se falou disso, amigos meus, professores mesmo de literatura, que são meus amigos, sempre que olham, os que olham para o meu trabalho, sempre identificaram essa diferença grande de uma coisa para outra. E aí me apareceu uma oportunidade por causa de um outro projeto que tinham que ter dois objetos, e eu precisava fazer, um é um songbook e o outro seria um CD, mas aí a verba lá do projeto não deu, e se optou por fazer um livro. Aí eu lembrei, eu digo, é aqui que eu vou fazer um livro que vai mostrar as duas coisas, uma no lado da outra. Então eu tenho uma canção com a Lúlia antiga, que se chama Semelhanças Desiguais. Eu acabei dando o título para o livro, Semelhanças Desiguais. Então, esse livro consiste no seguinte: ele terá uma letra de canção e uma poesia de livro, uma no lado da outra. Virou a página. Ah, que bacana, que bacana. Porque aí você vai identificar com muita tranquilidade, na leitura imediata, a diferença de uma linguagem e da outra, que são muito diferentes. A minha poesia para livro, ela naturalmente é aliterada, e não foi uma coisa que eu busquei fazer. A minha poesia é completamente aliterada. Ela vem se aliterando naturalmente. Toda a minha poesia, praticamente para livro, que você vai ver aliterações aos montes.
mas foi algo muito natural que eu não busquei. E então eu percebi isso e disse, eu não vou desviar disso aqui. Eu consigo falar o que eu estou querendo falar dessa maneira, bastante aliterada, então eu vou deixar. O José Inácio diz que a minha poesia é um desafio à respiração. E realmente Ai, que ótimo. a leitura dela exige muito da respiração por causa da literação que ela tem. Uhum. Já a letra de música é mais lírica, mesmo não importa o assunto que eu aborde, Aham. justamente por causa dessa musicalidade que eu imprimo na letra Uhum. quando estou escrevendo para o letra musical, que é muito diferente da literada da poesia. Então, são diferentes, muito diferentes. Porque há letristas, há poetas, há letristas que são poetas também, Sim, mas que é a mesma coisa. sim. Há letristas que Né? são poetas. Como eu te falei do É, Cacau, né? Eu é, gravei um disco com 10 canções dele com Sueli Costa. Então, as letras de música dele são uma coisa e os a poemas poesia são é outra coisa. completamente diferente. O Cacavo, sim, também é muito acentuada a diferença. Muito É muito acentuada a diferente. diferença. Mas também Então, acaba e é, sendo, né? e é diferente por O si próprio só. Vinícius de Moraes também, né? O próprio Vinícius também, se você for é, você lendo bem o Vinícius, né, o poeta, o livro, e depois que ele migrou para a música, se você for fazer uma leitura realmente das músicas, você percebe que É, tem muita diferença. é, Então é diferente. É uma poesia. A letra pode ser considerada uma poesia, mas uma poesia que precisa da música para se sustentar, com sim, raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Né? sim, sim. E a poesia para o livro, não, ela tem a musicalidade dela embutida ali e se mantém o tempo todo em pé sem precisar de um outro apoio. E quais são, então, os Eu acho, projetos atuais? Os projetos atuais? eu tenho vários, eu tenho um monte. Eu só parece a canção Guardanapo de Papel. Nossa, Fazem você falou 400 em mil Vinícius projetos. aqui, eu estou dando falta do meu livro do Vinícius de Moraes, na antologia. Eu estou morando numa casa, tem um monte de gente, você viu barulheira? Porque estou construindo, então é caótico o negócio. Aí é caótico mesmo. Sim, eu tenho um projeto agora chamado A Cidade Mora em Mim, que são canções de amor que eu Uhum. fiz para Macapá. É como se fosse o poeta e a cidade, é uma espécie de Aham. namoro. O poeta conversando com a cidade, e Certo. são 16 canções que serão ligadas por um longo poema chamado Banho de Ápaca. Olha, E aí eu convidei parceiros, escrevi as letras todas e convidei parceiros para fazer as músicas e todos toparam. E eu tô lidando com esse projeto aí. muito Chamei um legal. bocado de parceiros queridos, chamei a Lucina, chamei o Jangafunk, o Lula Barbosa, chamei o Zé Cabaleiro, o Henrique de Miceli, Beleza, beleza. todos eles, Sérgio Souto, todos eles toparam e fizeram um trabalho lindo em cima das músicas. E se chama Cidade Moremi, uma ode de amor a Macapá. Aham. E será um lítero musical. E Uhum. eu pretendo também lançar num tempo aí Aham. bem em breve. E também ele tem um desdobramento para uma outra história, que é fazer um musical com pessoas que nunca pensaram sequer em ser artistas, pessoas, vou Olha. chamar profissionais Uhum. informais, chamar gente que não, jamais imaginou cantar e tal, Ah, e muito colocar. bacana. É uma loucura colocar eles no Nossa, palco
para cantar as músicas. A Um Elis desenho bem Regina, bacana. no Saudades do Brasil, ela e o César Camargo escolheram bailarinos amadores, pessoas do povo mesmo, É, para fazer, exato. para estar dançando É, no Saudades do Brasil, né? Às vezes você vai é, ter um resultado surpreendente, assim. exatamente. É um projeto que tá em andamento. Eu ainda não sei como vou montar, mas a ideia é essa. Aí tem os Querido, livros, e tem outro. Eu tenho um livro também, um ah, projeto ecológico também aí. E aí, por aí vai. querido, para fechar, eu vou te fazer uma perguntinha também que é simples. O que é a literatura para a sua vida e a música? Faço para todo mundo essas perguntas. Pois é, na verdade são essenciais, né? É o que complementa a minha vida, são os complementos da minha vida, porque é delas que eu vivo, com elas que eu vivo, né? Ah, E preciso delas muito mais do que elas precisam de mim. São, são as coisas que eu escolhi para me colocar, que me dão um lugar. A literatura a literatura e a música, no caso, são os meus dois lugares no mundo. É, assim, né? obrigada, querido. Onde eu me coloco no mundo é nelas. Maravilha. Quero agradecer ao Dante Ozzetti pelo depoimento, quero agradecer a Eu querida também, Lucina, eu né, que também, falou meus com tanto parceiros carinho amados. de você, ao Leandro Ramalho, que faz edições comigo, trabalha comigo, e pedir ao pessoal que esse trabalho aqui é feito com carinho, sem apoio dessas entrevistas. Então, já tem muita gente que já passou Joyce, Alaide Costa, é, Roberto Menescal, é, muita gente, assim, já passou. E puder se Eu me sinto inscrever no lisonjeado. canal, o meu canal é Afinando a Prosa. Se puder, entra lá também. Tem muita gente. Tem Ah, Olga claro, Martins, tem Paulinho Mosca, tem muita gente. Eu vou conseguindo um através do outro. Eu te entrevisto, daqui a pouco eu falo assim: você tem alguém para me indicar, Joãozinho? E aí vai indo. A gente vai fazendo uma corrente aí da música e do som. com Então tá, daqui a pouco certeza. está no ar, no canal, eu mando para você também e agradeço a todo mundo e fica aqui também no Instagram. Eu quero mandar um agradecimento também a todas as pessoas que estão nos assistindo Ah, sim, claro. e As pessoas que reforçar escreveram aqui. que, que comentem o Afinando a Prosa, que é para mais pessoas assistirem, porque é uma delícia e é muito importante também, porque mostra artistas, pessoas É, fundamentais para a vida da humanidade, essa que é a verdade. Eu agradeço muito, estou eu muito que feliz e agradeço. muito honrado, foi uma delícia Ah, eu fazer, adorei e num também. tempo Adorei. futuro, me chame novamente, que eu Adorei. virei com o maior prazer. Ah, sim, pode deixar. Beijão.